Queridos, boa noite. Eita, sempre assim, né? Sempre o primeiro boa noite para ver se você está acordado, né? Boa noite. Shalom a todos. É uma alegria para cada um de nós juntos, né, nessa noite, podermos estudar a palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa série O Evangelho Eterno. Tivemos uma breve pausa, né, no último fim de semana, que foi o fim de semana da família. Sem dúvida alguma foram momentos especiais, onde podemos aprender juntos aspectos relacionais, algo muito oportuno para o engrandecimento dos nossos lares, né? Essa noite nós iremos falar um pouquinho sobre o Evangelho Eterno e o alto clamor, tá bom? O alto clamor, de forma muito direta falando, tem a ver com a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo, tá bom? Mas agora vamos dar uma ênfase de forma especial dentro do alto clamor no que diz respeito à mensagem do segundo anjo, ali no livro de Apocalipse, capítulo 14, o verso 8, tá bom? Aonde descreve a respeito da Babilônia. Logo, essa mensagem é uma mensagem muito especial para nós, no que diz respeito a estudarmos um pouquinho, mas é uma mensagem muito sensível, uma mensagem que talvez vá trazer algum incômodo em algum momento, aonde vamos abordar alguns temas contemporâneos dentro da nossa necessidade de crescimento espiritual, tá bom? Eu já peço que você não fique com raiva de mim, tá bom? Que nós juntos possamos orar e crescermos na graça e no poder de Deus. Nesse momento eu convido você, de forma especial, a buscar a Deus através da oração, juntamente comigo, para que Ele possa nos ajudar, iluminando nossas mentes, para que juntos possamos compreender a profundidade da palavra de Deus, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nesse momento, neste domingo à noite, que estamos reunidos na sua casa, pedimos a Ti, ó Pai, a Sua presença, que o Seu Santo Espírito se faça sentido em nosso meio, que nossas mentes, ó Pai, possam ser iluminadas, a fim de que juntos possamos compreender a Sua palavra. Te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos para o livro de Apocalipse, tá bom? Apocalipse para nós é o nosso ponto de estudo, Apocalipse capítulo 14, aonde nós iremos ler de forma especial o verso 8, tá bom? Apocalipse capítulo 14, o verso 8. Você encontrou aí? Ok, vamos juntos então ler Apocalipse capítulo 14, o verso 8, que nos fala o seguinte, tá bom? Seguiu-se esse outro anjo, o segundo, dizendo, caiu o quê? A grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Olha só que interessante, né? A mensagem do segundo anjo, no que diz respeito ao Evangelho Eterno e o alto clamor, é o nosso tema dessa noite, dentro de forma, especialmente falando da segunda mensagem, fala sobre a queda de Babilônia, tá bom? Em alguns momentos você irá ouvir falar muitas vezes a palavra Babilônia. Babilônia caiu, certinho? Então a mensagem dessa noite é que a Babilônia caiu. A Babilônia vai cair. Para que eu e você possamos compreender melhor sobre esse aspecto, precisamos nos perguntar o que é Babilônia, tá bom? O que o livro de Apocalipse, de forma especial João, aqui está querendo nos dizer a respeito de Babilônia. Se você parar para estudar um pouquinho sobre o contexto cronológico, João aqui ele estava na ilha de Patmos, aprisionado, não era isso? E Babilônia como nação já havia sido destruída há muitos e muitos tempos atrás. Ou seja, logo nós entendemos que ele não estava se referindo meramente à Babilônia geográfica. Mas para que você compreenda melhor sobre esse assunto, precisamos então estudar um pouquinho sobre a origem de todas as coisas, tá bom? A palavra Babilônia vem da raiz no hebraico Babel, que todos nós conhecemos uma história que fala sobre o quê? Uma torre chamada o quê? Torre de Babel, tá bom? Para que você compreenda melhor a história da Torre de Babel ou a história de Babel, nós precisamos então pegar nossas Bíblias e ir lá para o livro de Gênesis.
Vamos juntos? Gênesis nos traz o seguinte, logo no capítulo 1, aqui nós iremos apenas passar os olhares nos primeiros capítulos de Gênesis, a fim de que juntos possamos compreender melhor sobre essa Babilônia, a qual o livro de Apocalipse vem descrevendo. Aqui menciona que a Babilônia caiu, mas para que você compreenda o que é Babilônia, nós precisamos voltar à origem da humanidade. Deus então cria todas as coisas em 6 dias, ao 7º dia descansa. Destaca-se o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, que Deus é um Deus criador. De forma especial, o capítulo 3 apresenta na Bíblia que o pecado entra o quê? O pecado entra no mundo. E por causa do pecado entra o quê? A morte, a dor, o sofrimento. O capítulo 4, o capítulo 5, de forma assim direta, fala sobre algumas características. O primeiro homicídio, fala aqui sobre os descendentes de Caim, e assim por diante, os descendentes de Adão, no capítulo 5. No capítulo 6 de Gênesis, se você bater o olhar aí rapidinho, vai falar que o pecado, a maldade na terra se multiplicou. E pela necessidade de ter a paz, ou seja, pela necessidade de haver a harmonia na terra novamente, Deus precisou, pelo seu amor infinito e misericórdia, destruir a terra com o quê? Com o dilúvio. Após o dilúvio, se você dá uma olhadinha, o capítulo 7 e o capítulo 8, apresenta de forma especial que restou apenas uma família. A família de quem? De Noé, não é isso? Sua esposa ali e seus filhos. Essa família, após o dilúvio ter passado, as águas ter baixado, eles então constituíram, novamente, a geração por geração de novas pessoas. Então, ou seja, casaram entre si e a humanidade se proliferou novamente. Mas até esse momento nós entendemos que todos ali falavam a mesma língua. Afinal de contas, todos eram da mesma família de quem? De Noé. Então todos eles falavam a mesma língua. E as primeiras gerações após o dilúvio, todos eles, pelo menos a sua maioria, lembravam da existência de um Deus misericordioso e de amor. Mas só que as gerações foram vindo, ao passo que chegou a um momento da geração, que essa geração presente, que é mencionada no capítulo 11, esses aqui então não mais lembravam ou não mais acreditavam na promessa de que Deus não mais destruiria a terra com o quê? Com o dilúvio, com a água. E esses começam a construir uma grande torre. E o nome dessa grande torre, logo de início, era considerado como Porta dos Céus. É o capítulo 11, apresenta logo nos primeiros versículos. De forma especial, o versículo 4, se você olhar um pouquinho rapidamente, capítulo 11, verso 4, diz: disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até o quê? Os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos o quê? Espalhados por toda a terra. A tradição menciona que o primeiro nome dessa torre era o nome de Porta dos Céus. Por quê? Porque ela era tão grande, mas tão alta, que se perdia nas nuvens, ao passo que aquela geração ali chamava aquele local de Porta dos Céus por ser tão o quê? Tão alto. Mas Deus, conhecendo o coração dessa geração e desse povo, entendendo que o anseio deles era de um afastamento de Deus, de um engrandecimento próprio, então Deus ele envia o seu anjo. Para o quê? Para confundir a língua desse povo, como é descrito ali no verso 7 a 9. Olhe rapidamente, verso 7 a 9 do capítulo 11, que diz o seguinte: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor o dispersou dali para a superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Porque a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Nós entendemos o seguinte, que antes dessa torre ser chamada de Babel, ela era chamada de quê? Porta dos Céus. Logo após a grande confusão das línguas,
ela passou a se chamar o quê? De Babel, porque Babel significa confusão. Pois bem, essa Babel aqui que você está ciente, está conhecendo, é a mesma Babilônia que posteriormente, séculos depois, se tornará uma grande nação. Para você compreender, aqui está dizendo que aquele povo vivia de forma aglomerada, mas só que eles foram confundidos, suas línguas foram confundidas. Logo, eles se separaram para diversas partes da geografia terrestre, conforme a similaridade das línguas das quais eles falavam. Então, eles foram o quê? Polarizados. E com o passar do tempo, nós vamos então aqui voar um pouquinho na história, porque o tempo não nos permite se aprofundar muito nesse aspecto. Deus, ele chama de um desses grupos que foram espalhados, alguém chamado Abraão, para de Abraão fazer uma grande aliança, não é isso? Então, de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, a nação de Israel, a qual nós conhecemos na narrativa bíblica, correto? Esse povo estava em uma outra geografia, mas aquela Babel, daquela torre, que as pessoas foram confundidas, ali permaneceram algumas pessoas ainda. E com o passar do tempo, aquelas pessoas foram se multiplicando, se engrandecendo, ganhando as outras geografias, se tornando um grande povo, uma grande nação. Até chegar a um determinado momento, que um dos reis que o livro de Daniel menciona, um dos livros mais, assim, profeticamente falando, enraizados com a nossa cronologia atual, menciona que foi levantado um rei chamado o quê? Nabucodonosor. Então, você precisa entender essa perspectiva, para que você entenda qual é a Babilônia que o livro de Apocalipse está mencionando. Então, aquela Babel foi se engrandecendo, foi se tornando uma grande nação. Em paralelo a isto, de um outro momento, de um outro lado, estava um outro povo, que Deus havia chamado para ser um povo peculiar. E esse povo, o povo de Israel, toda vez que estava ao lado de Deus, Deus o protegia. Mas todas as vezes que eles se afastavam de Deus, Deus permitia que as suas más escolhas trouxessem para eles as consequências ruins. Ao passo que, em um determinado momento da história bíblica, nós entendemos que o rei Nabucodonosor, com a Babilônia, vem até que Israel, e ali sitia Israel, destrói o povo judeu, leva cativo alguns judeus ainda, e destrói o templo que Deus havia ali, através do seu servo Salomão, construído. E juntamente com os judeus levados, ali os hebreus levados à Babilônia, eles levaram também o quê? Os utensílios sagrados do Deus dos judeus para onde? Para a Babilônia. Certinho? É importante nós termos essa percepção para que você compreenda qual é a Babilônia que João aqui está se referindo. Tá bem? Pois bem, a história bíblica menciona que Nabucodonosor morreu. A gente entende que Nabucodonosor morreu na fé no verdadeiro Deus, o Deus do céu, o Deus de Daniel, né? E a gente compreende que quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele ressuscitará, assim como aqueles também que morrerem na fé em Cristo, para viver o quê? A vida eterna. Mas só que aquele que veio após Nabucodonosor, que foi o seu neto, mas considerado como filho, seu sucessor, Belsazar, ele fez algo que Nabucodonosor não tinha coragem. E aqui vem o seu terceiro significado de Babilônia, né? O que nós realmente precisamos entender para o nosso estudo dessa noite. O que Belsazar fez então? Bom, Belsazar fez uma grande festa, um grande banquete. Lembrando que Babilônia naquela época era a potência mundial, né? Então ele tinha diversos príncipes, reis espalhados pela terra. E todas as nações reverenciavam Babilônia. Então Belsazar, por sua vez, pede para que todos os príncipes, todos os reis, todas as autoridades da terra viessem até Babilônia, para que ali eles pudessem festejar uma grande festa, que teria adorações a outros deuses babilônicos, uma festa que teria orgias, teria bebedices, teria bebidas alcoólicas, teria muitas coisas nessa festa, não tão diferentes quanto as festas dos dias atuais, né?
Pois bem, em um momento específico dessa festa, Belsazar pede para que os seus servos trouxessem algo para a festa. E é isso que eu gostaria que você olhasse um pouquinho comigo, de forma especial, no livro de Daniel, capítulo 5, verso 1 a 4, tá bom? O que Belsazar, então, pede para que trouxesse até ele, né? Capítulo 5 de Daniel, verso 1 ao verso 4, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro, que havia sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só que interessante, né? Belsazar fez algo que nem Nabucodonosor teve coragem de fazer: usar os utensílios sagrados, dedicados ao Deus dos hebreus. Você precisa compreender uma coisinha dentro desse aspecto para entender melhor a profundidade dessa emblemática ação dele. Vocês se lembram que Deus tirou o povo hebreu da escravidão egípcia através de Moisés? E enquanto eles vinham pelo deserto, eles enfrentaram outras nações, outros reinos, e em nome de Deus destruíram esses povos pagãos, se lembram? Então a fama na humanidade era o seguinte, que o povo hebreu tinha um Deus diferente. O Deus dos hebreus era um Deus separado dos deuses pagãos das outras nações. Logo, existiam os deuses das nações, criados pelas próprias mãos do povo, e existia o Deus dos hebreus. E quem é que estava nessa festa babilônica aqui? Os principais das nações, dos governos da terra. E quando eles se deparam com aquela situação, em ver os utensílios sagrados do Deus dos hebreus, misturado aos utensílios dedicados aos deuses pagãos das suas próprias nações, ali aconteceu uma grande confusão, onde as pessoas não mais distinguiam o que era do Deus verdadeiro, ou seja, o Deus dos hebreus, para com os deuses do que? Pagãos, tanto de Babilônia quanto das outras nações. E é sobre esse aspecto aqui que João está mencionando. Babilônia, nesse momento, ganha-se o seu terceiro significado. Ganha-se, então, uma outra ideia, um outro pensamento. Ganha-se, então, não mais a confusão de línguas, mas agora ele traz para o enredo da história humana uma confusão religiosa. Uma confusão entre o Deus verdadeiro e o Deus dos homens, deuses pagãos. Em outras palavras, Babilônia, dentro do contexto apocalíptico, se refere à grande confusão, não meramente a confusão de línguas, mas agora a confusão religiosa, a confusão onde as pessoas não mais distinguem o que é certo e o que é errado, não mais compreendem o que é do Deus do céu e o que é aquilo que é feito pelas próprias mãos dos homens. E é sobre essa Babilônia que João está se referindo, que vai o quê? Que vai cair. Não a Babilônia geográfica, porque essa, se você parar para analisar de forma muito especial, falando, verso 5 do capítulo 5, vamos rapidamente, diz assim: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caída do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam o quê?
Escrevendo. Então, naquele ápice da apostasia babilônica, na mistura do que é certo, do que é errado, do Deus verdadeiro com os deuses pagãos, aconteceu o quê? O juízo divino. E é o que você precisamos compreender o seguinte, que no ápice da apostasia babilônica espiritual, vai vir o quê? O juízo de Deus. O verso que nós iremos olhar agora é o verso 24, dê uma olhadinha aí, ó. O verso 24 diz o seguinte, você encontrou? É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é isto, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é a interpretação daquilo, Mene, quer dizer, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele, Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta, Pérez, o seu reino foi dividido e entregue o quê? Aos medos e aos persas. Se você olhar o verso 30, diz, naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi o quê? Foi morto. Olha só que interessante. No dia que Belsazar misturou o que é santo com o profano, o juízo de Deus veio imediatamente contra ele. Levantou os medos, os persas, para destruir a nação babilônica. E naquele momento, a nação de Babilônia, geograficamente falando como nação, deixou de quê? De existir. Mas deixa eu falar uma outra coisa para você. Com as 4 horas ainda que nos resta de meditação, né? A Babilônia, aqui mencionada de forma geográfica, ela caiu. Mas a sua corrupção se perpetuou e se perpetua até os dias de hoje. É por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, menciona sobre esse aspecto. Existe um capítulo especialmente só para falar sobre Babilônia no livro de Apocalipse, que é o capítulo 18. Vamos juntos lá? Apocalipse, capítulo 18, traz para nós o seguinte, que mesmo embora essa Babilônia geográfica como nação tenha caído, a corrupção que ela operou entre os povos, entre os reis, entre as nações, se perpetuou durante os séculos e séculos, até chegar nos dias atuais, das quais nós estamos vivendo. E é por isso que o capítulo 18 de Apocalipse descreve o seguinte, olha um pouquinho aí rapidamente, tá bom? Diz o seguinte, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua o quê? Com a sua presença. O texto continua dizendo, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu o quê? A grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Antes de darmos continuidade à leitura, precisamos entender que o livro de Apocalipse, aqui mencionando, não é um livro de forma assim, tão fácil de compreender, se você não entender o seu contexto. A simbologia aqui mencionada sobre animais imundos, é lógico que João não está se referindo a animais, literalmente falando. Ele está se referindo a pessoas. Todas as pessoas que não prestam, está onde? Está em Babilônia. Mas nem todo mundo que está em Babilônia não presta. É isso que você devemos entender. Que Babilônia é o covil, onde tem pessoas que se permitem ser usadas por quem? Por Satanás. Mas tem pessoas sinceras que estão lá e precisam receber o convite para sair e se juntar ao povo de Deus. Compreendido esse primeiro momento, vamos agora para o verso seguinte, que diz assim, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Lembra que Belsazar fez uma grande festa? E nessa grande festa chamou vários reis, príncipes de diversas nações, e aqui ele corrompeu o pensamento a respeito de um Deus verdadeiro. Lembra-se dessa grande festa? Isso se perpetuou. E é por isso que o apóstolo João, aqui o profeta João menciona, que as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Continua dizendo o seguinte, com ela se prostituíram os reis da terra.
Não somente as nações estão corrompidas, mas os seus líderes estão corrompidos também. E é por isso, querido amigo, querido irmão, que nós não devemos de brigar por política, porque todos estão corrompidos. Agora, é claro que precisamos entender que dentro desse cenário existe o menos pior. Existe aquele que mais se aproxima com aquilo que nós pensamos e defendemos. Mas não se iluda. Todos estão corrompidos com o quê? Com a Babilônia. Preceitos, pensamentos equivocados. As nações com festividades equivocadas. Costumes, tradições. Muitas práticas que nos distanciam de quem? Do verdadeiro Deus. Mas não se enganem. Muitas práticas, festividades, comportamentos, até certo ponto estão alinhados com algum tipo de princípio ou pensamento bíblico. Porque isso é Babilônia. A Babilônia é a junção entre o que é certo com o que é errado. A Babilônia não é 100% errada. A Babilônia é aquela ilusão que o rei Salomão diz, que tem caminhos que a início parece ser caminho de vida, mas que no final se resulta o quê? Em caminho de morte. A Babilônia vem com uma vestimenta de ovelha, mas por dentro é o quê? É um lobo devorador. As nações, os reis. O que é interessante notarmos também que não parou por aí a corrupção de Babilônia. O texto menciona o seguinte: também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Não somente as nações, não somente os reis, mas também o quê? Os mercadores. E quando nós paramos para analisar essa palavra de forma direta, precisamos aplicá-la à nossa realidade atual. E quando falamos de mercadores, precisamos entender que aqui está falando sobre mercados, compras e vendas. E quando falamos de forma economicamente falando, existem diversos mercados. Mercado de vestimenta, de alimento, não é isso? De entretenimento, mercado de música. Quais são os outros mercados que existem por aí? Muitos, né? Esses mercados foram corrompidos por Babilônia. É por isso, querido amigo, que você precisa entender que até a roupa que você veste está corrompida por Babilônia. Biblicamente, nós entendemos que a roupa, a vestimenta, ela deve ser uma roupa modesta, aonde o seu corpo deve estar escondido, aonde não deve ter sensualismo, aonde a indecência não deve existir. Mas a Babilônia, corrompida, corrompeu os mercados, o mercado de vestimenta. Você vai para qualquer loja, a maioria das roupas, se não quase todas ali, são roupas inadequadas para um cristão. A Babilônia está ali. Quando você entende que a Bíblia não fala situações espirituais, mas fala sobre a realidade presente dos seres humanos, você compreende, querido amigo, que a Babilônia corrompeu as roupas que você veste. A indecência que você às vezes alimenta a Babilônia. Eu sei que esse tema da vestimenta a gente poderia passar a noite toda falando, né? Mas em resumo é o seguinte: lembre-se que Babilônia, ela corrompeu os mercados. O mercado de entretenimento. Sim, aquele filme que você assiste, aquela série que você vê, aquela novela que você teme assistir, aquele programa que todo início de ano você teme assistir ainda, que é o Big Brother. Sim, Babilônia corrompeu o mercado de entretenimento. É por isso que ali existem princípios inadequados ou contraditórios à nossa fé. Aonde o entretenimento diz que uma pessoa dá um tiro em alguém, e essa pessoa morre e a alma sai do corpo para puxar o pé do outro, né? A Bíblia ensina isso? Não, a Bíblia ensina que morreu, não existe alma que sai do corpo, porque o corpo é uma alma, é um ser vivo. Mas Babilônia, através dos mercados corrompidos, está propondo um entretenimento corrompido para você. Um entretenimento que ensina que o homem deve ter 1, 2, 3, 4 mulheres, ou vice-versa.
Onde que para ser feliz precisa usar drogas, beber bebidas alcoólicas, participar de festas. Babilônia te propõe um entretenimento corrompido. E você, de forma iludida, vai ali se entretendo com o quê? Com Babilônia. Mas Babilônia não se restringe apenas ao mercado de vestimenta e de entretenimento, né? Quando fala mercadores, aqui está indo no plural. Está falando de todos. Um exemplo também clássico são as alimentações. Deus, ele constituiu o homem para ter uma alimentação saudável do Éden. E qual é a alimentação que Deus constituiu? Vegetariana, não é isso? Aquela alimentação que é cereais, grãos, verduras, frutas. Mas Babilônia, com o mercado corrompido, você vai então em um supermercado e ali tem diversos tipos de sucos, que tem até o gosto, mas não tem nada de natural. Lembre-se, querido amigo, que isso é Babilônia. A Babilônia corrompeu todos os lados. E é por isso que você precisamos compreender que Babilônia não é meramente uma igreja. Babilônia é um sistema que está em todos os lugares. Na música que você escuta, na roupa que você veste, nos programas de televisão que você assiste, nos ambientes que você frequenta. A Babilônia não é unicamente uma determinada igreja, que muitos aqui presentes são preconceituosos. Biblicamente nós encontramos evidências sim, para dizer que Babilônia é a grande meretriz, tem uma grande igreja, que influencia as outras denominações, os outros povos, os outros reis, para se corromperem, sim, mas ela não se restringe a 4 paredes. É isso que eu e você precisamos compreender. Porque às vezes nós evitamos de ir em determinada igreja, determinado movimento, porque você julga que ali é Babilônia. Mas você vai para casa, acaba o culto, senta no sofá, liga a televisão e dá lugar para quem? Para a Babilônia. Corrompeu o seu pensamento, corrompeu os seus princípios. Querido amigo, entendendo o que é Babilônia, você precisa compreender o seguinte: que existe um grande convite para mim e um grande convite para você, que é o que está no verso 4. Vamos juntos ler? O verso 4 do capítulo 18 nos diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre o quê? Sobre vocês. É interessante você notar que esse texto está dizendo o seguinte: que o povo de Deus está onde? Está em Babilônia. É claro que nós temos que ler esse texto em 2 perspectivas, de forma primária e de forma secundária. De forma primária, esse texto menciona que existe um povo de Deus que está lá fora, que ainda não conheceu a verdade bíblica. E essas pessoas precisam ser alcançadas, serem convidadas a saírem do engano para viverem aonde? 100% na verdade. Mas é claro que esse texto também se aplica de forma secundária a um povo que já saiu de Babilônia, mas que Babilônia ainda não saiu de seus corações. Lembra-se que Moisés, servo de Deus, foi usado para tirar o povo hebreu do Egito e os conduzir para a terra prometida? Geograficamente aquela caminhada deles, aquela peregrinação, ficaria alguns dias. Mas o texto bíblico diz que demoraram anos e anos, eles ali, em volta do deserto, até chegar o momento que chegou uma geração que de fato estava pronto para adentrar onde? Na terra prometida. Lembre-se que Jesus veio a esta terra para nos libertar do pecado e nos prometer um novo céu e uma nova terra, nos tirar da escravidão do pecado e nos conduzir para uma terra prometida. Não é isso que a Bíblia nos menciona? Mas por que Jesus ainda não veio? É porque o povo de Deus, embora tenha saído da Babilônia, muitos deles ainda estão com a Babilônia em seus corações.
ainda não disseram não para o mundo, ainda vivem uma vida de embriaguez. Uma pessoa bêbada, você sabe muito bem que ela não anda em linha reta, né? Vai para um lado, vai para o outro, cai para cá, cai para ali, não é isso? Espiritualmente falando, existem muitas pessoas embriagadas espirituais. Ora está ao lado de Deus, ora está no mundo. Mas por que isso? É porque ainda não se decidiu firmemente largar a Babilônia. Não se decidiu firmemente deixar de lado a música que te afasta de Deus. Um programa de televisão que corrompe o seu pensamento. Uma vestimenta que te deixa distante dos princípios da palavra de Deus. Querido amigo, o tempo não nos permite permanecermos um pouquinho mais, mas eu gostaria de destacar alguns pontos, de forma prática, o que seria sair de Babilônia. E talvez nesses momentos que nós vamos discorrer alguns pontos, algumas características práticas, alguns de vocês não vão gostar mais de mim. Mas eu gostaria que você orasse por mim. Porque é uma luta minha, uma luta tua, uma luta nossa. É uma luta espiritual. Devemos aceitar viver ao lado de Deus, sair de Babilônia. Mas isso tem que ser algo prático. Não meramente algo assim, teórico. Queridos, Mateus capítulo 16, verso 24 diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sair de Babilônia requer renúncias. E quando se fala de renúncias, é renunciar a você mesmo. Não deve ser os seus gostos que devem estar acima da palavra de Deus. Lembre-se que o coração é corrupto, corre para a iniquidade. Lembre-se que do coração é que vem os adultérios, os homicídios, a mentira. Logo você deve renunciar a si mesmo, para que Deus viva em você, para que Deus viva em mim, para que Deus viva em nós. E renunciar a nós mesmos, querido amigo, é você entender que não é o seu gosto, mas é o que Deus quer. Renunciar a si mesmo, querido amigo, é você compreender que até na escolha de um político, na escolha de uma roupa, na escolha de um alimento, é a vontade de Deus que deve imperar. Sair de Babilônia é você compreender que você foi comprado com alto preço. Um sangue que lava, que purifica, que transforma, que tira você da escravidão do pecado, mas te conduz para uma luz pura de santidade. É fácil? Não é. Mas se você deseja sair de Babilônia, a renúncia de si mesmo é necessária. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 118, diz o seguinte: sair de Babilônia significa renunciar às suas práticas pecaminosas e às suas tradições humanas, que são contrárias à palavra de Deus. Olha só que interessante. Sair de Babilônia, querido amigo, requer deixar de lado a adoração a ídolos. E aqui eu não estou meramente falando no que diz respeito à imagem de escultura. Eu estou falando aqui, de repente, a um personagem, quer seja do mundo do futebol, quer seja do mundo do entretenimento, quer seja do mundo político, que você exalta de tal forma que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Sair de Babilônia é necessário você abandonar a idolatria. Deixar de lado aquilo que te distancia de Deus. Querido amigo, a Babilônia é um símbolo de todas as formas de idolatria, sejam elas formas de imagens, prazeres mundanos ou exaltação do eu. Sair de Babilônia é colocar Deus em primeiro lugar, abandonar tudo o que o desonra. Queridos, o convite para mim e para você é que nós saímos da onde? De Babilônia. Sair de Babilônia, querido amigo, querido irmão, é deixar de lado o uso de joias. Sim. Vivemos em um momento da nossa história que muitos irmãos adventistas, e eu me direciono a irmãos adventistas,
aqueles que já conhecem a verdade bíblica. A você que nos visita, Deus seja louvado porque você está aqui. Mas a você que já conhece, querido irmão, os adventistas não usam joias. Maquiagem tem que ter decência. E sair de Babilônia requer você sair desse costume. Eu gostaria que você lesse comigo um texto, para que você não fique apenas como se fosse uma opinião de um pastor. Vamos em Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35, traz para nós o seguinte: Jacó estava distante de Deus, havia cometido muitos erros, inclusive enganado seu próprio irmão. Mas de forma especial, Gênesis nos apresenta que Jacó fez uma aliança com Deus verdadeiro, com Deus de seus antepassados. Ele queria sair do engano, queria sair da Babilônia espiritual. E um dos aspectos de sair da Babilônia tem a ver com isso que eu falei anteriormente. O verso 2 diz: Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Olha só que interessante os aspectos aqui mencionados. Ele está dizendo: olha, jogue fora os deuses, não é isso? Aqui está dizendo: olha, purifiquem-se, troque de roupa. Não é meramente uma roupa suja que estava em jogo aqui, querido amigo. O que estava em jogo aqui era uma roupa indecente, uma roupa inapropriada para aquelas pessoas que vivem professando a fé no Deus verdadeiro. E o que a família de Jacó então fez em resposta ao pedido? Verso 4 diz: Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Sair de Babilônia é você deixar de lado a vaidade, é deixar de lado os adereços, as joias, uma roupa indecente. 1 Pedro capítulo 13, verso 3 a 4 diz: o enfeite delas, das mulheres de Deus, nós aplicamos também aos homens, que não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de quem? Diante de Deus. Aqui já vou finalizar. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 135, que nos diz assim: o povo de Deus deve se distinguir do mundo em sua aparência. O uso de joias, roupas extravagantes e modas mundanas é contrário ao espírito de humildade e simplicidade que Cristo exemplificou. Querido amigo, querido irmão, sair de Babilônia é viver uma transformação. Voltemos então para o livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, e vamos para a última parte do versículo, e que nós vamos concluir com a nossa oração dessa noite. Apocalipse, capítulo 18, o verso 4 diz: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam o quê? Sobre vocês. No contexto da mensagem do segundo anjo, o alto clamor aqui mencionado é que a Babilônia vai sofrer o quê? Uma punição. A Babilônia vai ser destruída. A Babilônia vai cair. E para que você não seja destruído junto, você é chamado para o quê? Para sair de Babilônia. O nosso último texto, Malaquias, capítulo 4. Vamos juntos? Malaquias, capítulo 4, é o nosso último texto dessa noite. Traz para nós uma mensagem de alerta. Malaquias, capítulo 4, fala sobre o sol da justiça. Que diz o seguinte: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha,
Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão com bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei do Senhor dos Exércitos. Verso 4. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. Querido amigo, querido irmão, enquanto a Babilônia cai diariamente na prostituição, no seu distanciamento de Deus, o convite para que o povo de Deus seja o quê? Firmes, inabaláveis ao lado de Deus. É fácil? Não é. É uma luta. Ora você está bem e ora você está o quê? Está num desafio. Mas quem disse que a jornada cristã é de facilidades? Renunciar a si mesmo e carregar a cruz quer dizer isso. É uma vida diária de luta. Mas tem que ter constância. Tem que ter serenidade. E principalmente tem que ter esperança. Que dias melhores virão para o povo que exalta a lei de quem? A lei de Deus. Querido irmão, querida irmã, gostaria de orar com você. A mensagem do segundo anjo não é uma mensagem fácil de ser aceita, mas é uma mensagem necessária para o povo de Deus. A mensagem de sair de Babilônia é uma mensagem forte, porque ela vem ao nosso encontro, nos mostrar aonde nós estamos errando, mas é uma mensagem necessária para que o povo de Deus passe por um processo de purificação, de santificação, para que juntos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, juntos estejamos preparados para subir para as mansões celestiais. Você deseja se preparar juntamente comigo? Você deseja sair da Babilônia, desligar a televisão se for necessário, trocar a roupa se for necessário, deixar de usar um objeto se necessário, para estar ao lado de Deus? Amém? Convido você a se colocar em pé nesse momento. Você fará a sua oração pessoal com Deus. Logo mais eu encerro aqui da frente. Nessa oração que você fará com Deus, eu gostaria que você refletisse naquilo que você ainda está errando. Sim, você sabe, como cristão, como pessoa que está buscando a verdade, você sabe aonde é que você está errando. Busque nesse momento agora a graça que vem de Deus, o Espírito Santo, a fim de conduzir você na verdade, a fim de lhe dar força para vencer o maligno, a fim de ser mais que vencedor ao lado de Deus. Mas, querido irmão, não se engane. O grande dia do Senhor virá. E o clamor dessa noite é para que eu e você saiamos da Babilônia e nos posicionemos ao lado de Jesus. Oremos então. Eterno Deus, Pai querido, a Ti engrandecemos Seu santo nome e adoramos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro, é o Deus Criador, o Deus que, através de Seu Filho Jesus, nos redimiu no sacrifício, derramamento do sangue para nos purificar, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, nessa noite, perdão pelos nossos muitos pecados, por nossas negligências, por nossas teimosias. Pedimos a Ti, ó Pai, que Seu Santo Espírito continue convencendo a cada um de nós para abandonarmos o pecado, Senhor, e a sairmos do engano. Pedimos a Ti, ó Pai, que a Sua palavra nos santifique constantemente ao passo de nos separar deste mundo, e que nossa jornada de peregrinação nesta terra seja uma jornada de crescimento, uma jornada, Pai amado, de aperfeiçoamento, e acima de tudo que seja uma jornada em direção ao Senhor Jesus. Que só possa, Pai, nos ajudar a sairmos de Babilônia,
Se necessário, ó Pai, deixarmos de assistir um programa, deixarmos de ouvir uma música. Se necessário, ó Pai, que nós tenhamos forças para trocar nossa vestimenta. Trocar os ambientes das quais nós frequentamos, Senhor. Quem sabe também, ó Pai, uma amizade que nos distancia de Ti. Que o convite que o Senhor nos faz esta noite, ó Deus, seja aceito verdadeiramente por cada um de nós. E que os dias solenes das quais nós vivemos nesta terra, possamos compreender que acima de tudo está a esperança da sua breve volta. Acima de tudo está o perdão que o Senhor nos oferece. E acima de tudo, ó Pai, está a vida eterna que o Senhor nos dá através de Jesus. Que nós possamos trocar a Babilônia pela nova Jerusalém. Que possamos trocar o mundo pelo novo céu, pela nova terra, qual o Senhor nos promete. E que mesmo que seja difícil, ó Deus, caminharmos nesta terra, mesmo que seja um caminho estreito, um caminho desafiador, mesmo que seja, Pai amado, um caminho que requer de nós renúncias, mas que seja o caminho a qual nós venhamos andar, Senhor. Pedimos a sua proteção nesse momento, ao voltarmos aos nossos lares. Isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.